Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal aí se vocês já sabem como é que é o procedimento. Rapaziada, vamos falar do Fred. O Fluminense teve um treinamento hoje, né, nessa sexta-feira, no centro de treinamento, com a presença do público, os torcedores estavam lá, o Fred estava muito feliz, acenou para a torcida. Antes do treino tirou foto, uma faixa de campeão carioca, uma foto tradicional com os jogadores, todos eles uniformizados. Tiraram a foto que fica lá um quadro maravilhoso na sede dos campeões. Todas as vezes que o Fluminense é campeão tem esse evento nas Laranjeiras. E hoje teve treinamento aberto, com a presença de público, etc e tal, e o Fred, após o treinamento, revelou, né, numa reportagem, de que realmente ele vai se aposentar no dia 21 de julho. 21 de julho, Fred vai se aposentar, vai ter uma festa no aniversário do clube, né, tem uma celebração, e ele acha, segundo palavras do próprio Fred, esse é o momento ideal, que é bom para ele e é bom para o clube, para a torcida, que ele chegue ao fim da carreira dele agora no meio do ano. Eu gostaria de pontuar algumas coisas com relação a isso. É notório, né? É público e notório, para parafrasear aí o nosso presidente, que o Fred está com uma dificuldade tremenda de jogar futebol ultimamente, né? Ele está com dificuldade para dominar uma bola, está com dificuldade para dar sequência numa jogada. É um jogador que aceita legal o banco de reserva para o Germancano. O Germancano está no melhor momento, está fazendo gols e é o titular da equipe. O Fred só está entrando faltando 5 ou 10 minutos de jogo. O Abel percebeu isso, o próprio Fred. É interessante a gente ver a consciência do próprio jogador em saber que ele não está no momento legal e que não está dando mais para ele continuar jogando futebol, né? Isso fica muito claro nas palavras dele, quando ele diz que é bom para ele, é bom para a torcida, é bom para o clube também. Então acho que o Fred chegou no limite dele. Eu acho que estava faltando para o Fred tomar essa decisão de encerrar a carreira no Fluminense, era justamente o Fluminense ser campeão em algum torneio. Foi o que aconteceu agora, o Fluminense ser campeão carioca. Eu acho que ele fecha a carreira dele com chave de ouro. Um título que ele nunca conquistou jogando no Maracanã, já conquistou no Engenhão, já foi campeão carioca em 2012, mas no Maracanã ele nunca foi, com a camisa do Fluminense. Ele encerra a carreira campeão, vamos dizer assim, com a aprovação da torcida. A torcida toda gosta do Fred, todas as vezes que ele está no banco de reservas, ali no aquecimento, próximo da torcida, há uma interação, uma sinergia bem interessante, bem legal do jogador com o torcedor do Fluminense. Então é um momento que ele encerra a carreira em que o torcedor ainda gosta dele, né? É muito triste quando o jogador chega no final de carreira e a torcida quer ver o cara pelas costas, está desesperado pedindo que ele saia do clube. O Fred tem essa consciência e tem essa personalidade, essa responsabilidade também com o elenco. Todo o elenco gosta dele, ele é importante no vestiário, é importante no banco de reservas, é importante dentro de campo, fora do campo também, para unir e agregar o grupo. Isso é muito importante. Ainda tem competições, ainda vão desenrolar, o Campeonato Brasileiro está começando, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Só que eu gostaria de pontuar uma coisa com relação à aposentadoria do Fred no meio do ano. Eu, particularmente, Alexandre Antônio, não acredito de todo de que o Fred vai aposentar no meio do ano. A ideia do Fred aposentar é realmente, como foi revelado pelo próprio atleta, no meio do ano, no mês de julho. Mas o Mário deixou escapar em alguns momentos, não uma vez ou duas, a intenção do Fluminense de renovar o contrato do Fred até dezembro. É um desejo do presidente do clube. E nada impede que essa decisão hoje, dada pelo Fred, mude daqui a uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, ou no mês de maio, ou no mês de junho, dependendo do andar da carruagem. Hoje ele está dizendo que vai aposentar no meio do ano, que é uma decisão tomada por ele. Mas se o Fluminense continuar ganhando, jogando bem, ele entrar em um jogo, fizer um gol, ou no outro, tiver uma oportunidade, o Fluminense ir avançando nas competições, o próprio elenco achar importante a permanência dele, também tem isso, há um poder de convencimento. Não, Fred, fica mais um mês, fica mais 2, fica até dezembro. Eu me lembro muito bem do Renato Gaúcho, quando ele estava no Fluminense. Praticamente o Renato Gaúcho aposentou no Fluminense
Ele, desde de jogador do Fluminense, ele se tornou treinador do Fluminense. Está num momento difícil aí de rebaixamento do Fluminense. Renato Gaúcho fez essa migração do campo para a comissão técnica, e eu acho que essa coisa também será bem natural também com o Fred. O Fred certamente vai sair do campo e vai para a comissão técnica do Fluminense. E nada impede que esse jogador esteja inscrito como atleta e também como parte da comissão técnica. Vários jogadores fizeram parte da comissão técnica e eram atletas também, entravam no final das partidas, participavam de alguns jogos. Isso não impede também que o Fred vá até o final das competições. O Brasileirão começa sábado agora. Então, chegou no mês de julho, junho, por ali, quando começa a preparar um evento para o aniversário do clube, acho que eles devem parar e avaliar e ver, opinar. E aí, como é que vai? Vai encerrar mesmo a carreira em julho? Ainda estamos na Sul-Americana, ainda estamos na Copa do Brasil, então estamos bem no Campeonato Brasileiro, você é importante para o elenco, você é importante para o grupo. Na minha opinião, é importante, é melhor para o clube ele encerrar a carreira dele no mês de julho, para que ele não venha se atrapalhar mais e criar, quem sabe, uma antipatia da torcida com relação a ele, que é um ídolo. Seria mais inteligente ele terminar a carreira no meio do ano. Mas a gente sabe que o futebol não é feito dessa maneira, né? Não é feito dessa maneira. Ainda mais quando você vê que o desejo do presidente do clube a permanência desse jogador até o mês de dezembro. E a migração do campo para a comissão técnica, essa coisa pode ser feita naturalmente no decorrer do ano. Eu prefiro, na minha opinião, aguardar, esperar até o meio do ano, se realmente é isso que vai acontecer. Eu acho que é um momento difícil para qualquer atleta encerrar a carreira, né? O atleta tenta ao máximo adiar esse momento, que pode ser um momento difícil. Não é mole você fazer isso desde garoto, desde a adolescência, da infância, jogar futebol e chegar no momento que você para com isso tudo. Eu acho que é um momento difícil para o Fred. Acho que nesse momento a torcida deve abraçar o ídolo, para que ele interrompa a carreira dele no meio do ano, caso isso realmente acontecer, com a aprovação desse torcedor e com o carinho desse torcedor, e realmente abraçar o Fred numa possível comissão técnica, numa diretoria, num trabalho dentro do clube, porque eu acho que ele é importantíssimo, não só para os jogadores, não só para o elenco do Fluminense, como também para o clube no decorrer dos anos aí, o que vier pela frente. Vamos aguardar. Eu ainda estou meio em dúvida se realmente isso vai acontecer, espero aguardar, espero ver o caminhar aí do Fluminense nas competições, o que o Fred ainda pode apresentar. Só acho que o Fluminense tem que ficar atento à ausência de centroavantes, né? No momento a gente só tem o Cano, o próprio Fred, que já falou que vai aposentar no meio do ano, tem o William Bigode, que pode fazer essa improvisação ali de falso 9, e o JK, o John Kennedy, que é um garoto, está subindo aí da base, já está no profissional já há um ano, que pode ser muito bem no futuro um substituto do Fred à altura. Se o Fluminense não vier a vender também o JK, né? Ainda tem isso. Está cada vez mais difícil fazer ídolos. Por isso que eu acho que é importante o torcedor respeitar a decisão do Fred em encerrar a carreira no meio do ano ou tentar estender até dezembro. Não importa qual for a decisão que ele for tomar, eu acho que o torcedor deve respeitar. Porque hoje em dia é difícil você formar um ídolo no clube. Ainda mais um clube como o Fluminense, que fica trocando de jogador e vendendo jogador a cada temporada. Os garotos da base não conseguem ter uma sequência de 1, 2, 3 anos, 4 anos no clube como o Fred fez. Jogou quase uma década no Fluminense. Se não jogou uma década. Então, é difícil fazer ídolo hoje em dia, e o ídolo que você tem que priorizar, você tem que respeitar, você tem que exaltar, e o Fred é um ídolo que a torcida do Fluminense fez, e que a decisão que ele tomar de realmente se confirmar o fim do contrato dele no meio do ano, ou estender até dezembro, que o torcedor tenha paciência, porque é uma pessoa que vai ficar na história do Fluminense, já está na história do Fluminense, e vai ficar no coração do torcedor tricolor para sempre. Então é isso aí, rapaziada, é a minha opinião. Vamos aguardar realmente se isso se confirma no meio do ano. Até o próximo vídeo, tô indo nessa. Flui!